Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual e de ministério também, pastor Silvio Oliveira, pastor Edson de Faria. Como é que estamos, irmãos? Muito bem, pastor Kenji. Melhor agora no nosso programa Nova Vida, juntamente com o nosso pastor Edson Faria. É um prazer tê-lo conosco. Que o que vamos falar aqui seja de proveito para você. Né? Amém. Aliás, nós estamos conversando, batendo um papo já há algum tempo a respeito do Apocalipse e também da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, não é? E hoje nós vamos falar sobre essas cartas, né, que Jesus mandou João escrever e enviar para sete igrejas da Ásia. Já falamos de um modo geral, mas já demos uma introdução às 7 cartas no último programa, e hoje nós vamos nos deter na carta enviada à igreja de Éfeso. O pastor Edson é nosso especialista em Apocalipse, né? Então nós vamos nos deter aqui no capítulo 2, né, a primeira carta enviada à igreja de Éfeso. Pastor Edson, aqui já começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Eu sei que nós já conversamos sobre quem é o anjo, mas pode nos lembrar, né, trazer à memória quem é esse anjo? Nós temos alguns pensamentos, né? 2 deles dão ideia que sejam algo espiritual. Né? O anjo seja mesmo. Um anjo mesmo, né? Que esteja tomando conta daquela igreja. Né? Não é normal falar isso, mas como se fosse um anjo da guarda da igreja. Entendi, né? entendi. Então ele estaria lá cuidando realmente da igreja. Essa é uma teoria. É uma teoria. E a outra teoria também fala algo semelhante, mas fica mais ou menos como se fosse um anjo, alguém sobrenatural cuidando da igreja. Né? Mas o que é mais aceito é realmente que é um pastor da igreja. É um ser humano que está tomando conta da igreja. É um líder espiritual. É um líder espiritual da igreja. Né? É o pastor titular da igreja. Oh, meu Deus! Que responsabilidade. Que responsabilidade, né? Mas isto se faz, ou pelo menos a ideia principal, é que no final de cada carta existe uma chamada de atenção, né? Especialmente na questão de Éfeso, que diz que se não tomar cuidado, mesmo aquela igreja poderia fechar. Né? Isso dá a ideia de que o pastor também tem a sua responsabilidade em tomar conta da igreja. Entendi. Né? E nesta carta, pastor, nós encontramos aqui elogios do Senhor Jesus e também crítica, né? Exatamente. É interessante, apenas para relembrar um pouco, que todas as cartas, Jesus se apresenta para a igreja, né, dizendo quem ele é. Sim. Cada início de carta, nós vamos ver com o tempo como ele vai se apresentar naquela igreja. Ele vai também dizer que sobre o anjo, a carta está sendo entregue para o anjo da igreja, daí a responsabilidade do pastor, né? E o terceiro motivo é que ele conhece as igrejas. Sim. Então, por isso que ele anda no meio dos candeeiros, né? Entendi. Então, aqui está dizendo claramente, né, que ele conhece aquela igreja, né? Pelo que ela fez, pelo que está fazendo e pelo que ela deixou de fazer. Exatamente. No versículo 1 ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Cada estrela é um pastor. Né? É o titular da igreja. Tá? Né? Na mão direita. Na mão direita, exatamente. E que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Né?
Então, os pastores estão nas mãos do Senhor, né? E ele está andando no meio das igrejas. Tá. Né? E o número Então, 7 simboliza o perfeição, completo, a perfeição. Então quer dizer que ele conhece todas as igrejas e todos os pastores. Exatamente. Não poderia ser diferente, né? É verdade. Porque ele tem todo o conhecimento. O Ele é sumo Deus, pastor, né? né? O sumo ele é Deus, pastor. o sumo pastor, né? Ele é Deus. Então ele tem a onisciência de todas as coisas, né? É verdade. E o que ele fala aqui a respeito da igreja de Éfeso, pastor? O elogio dele, o louvor dele. É interessante como ele apresenta como posso falar? Ele apresenta a perfeição, vou dizer, não é perfeição, mas ele apresenta aquilo que a igreja fez de bom, os pontos positivos da igreja, né? Então ele está dizendo aqui que ele conhece as obras da igreja. Uhum. Ele sabe o que eles estavam realizando, o que eles estavam fazendo, né? No versículo 2, né? Assim como o seu labor, o trabalho que eles têm, né? O que eles estão fazendo, e a perseverança que eles têm, né? Então, eles não só estavam trabalhando, mas estavam sendo perseverantes naquilo que eles estavam fazendo. E que eles não suportavam homens maus, né? Ou seja, aqueles que também não têm bom caráter, né? Eles sabiam identificar aquelas pessoas. E vão até mais além, né? Que eles põem à prova aqueles que estão se achegando à igreja, especialmente no sentido de liderança. Aqui no caso apóstolos. Aqui no caso de apóstolos, né? E ele está dizendo que declaram ser e não são. E não são falsos apóstolos. Falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Que, embora naquela ocasião, acontece também com as nossas igrejas hoje. É verdade. E aqui interessante, ele diz, e descobriu que são mentirosos. Quer dizer, que eles foram investigaram. Né? Apenas para nós termos uma ideia, quando um candidato se oferece ou está sendo questionado para ser pastor, especialmente da Igreja Batista, é feito uma pesquisa, um concílio e uma pesquisa da vida pregressa dele. Né? Justamente para que não haja nenhum tipo de contratempo. Tem gente que fala assim, não pode ficar julgando, mas a igreja aqui é para investigar mesmo. Aqui é para investigar mesmo. Né? Entendi. E quando vem a palavra do Senhor, é que ela tem que ser cumprida. É verdade. Né? Porque hoje, muita gente, né, não vou falar que todos, mas aqueles que se declaram apóstolos hoje, deveriam ser investigados pela igreja. Exatamente. Né? Infelizmente, isso às vezes dá um contratempo para a própria igreja. É verdade. Né? Alguns testemunhos que são dados, alguns fatos que acontecem, vêm penalizar a própria igreja. É verdade, né? Penaliza. Aqui no caso, Jesus está elogiando, louvando porque que eles descobriu que são mentirosos e acabaram suportando, né, as provas por causa da busca pela verdade. O versículo 3 diz isso, né? Tens perseverança e suportam as provas, né? Suportar-se as provas por causa do quê? Do nome dele. Né? Entendi. Então, tudo o que acontece nesta igreja, e trazendo agora para o nosso tempo também, muitas provas que nós passamos, né, é em função de que nós amamos, conhecemos e louvamos. Fidelidade, né? Fidelidade e perseverança. Né? Tem um preço, né? Tem um preço. Tem um preço a ser pago. Quer dizer, então era uma boa igreja. Olhando desse aspecto, sim. Né? Se nós... mas é uma igreja que não só teve elogio, mas também teve a sua censura. É verdade. Né? Pastor Silvio, imaginou pastorear uma igreja dessa, de Éfeso? Só olhando aqui no elogio, no ponto positivo. Eu imagino, pastor, mas infelizmente nós, seres humanos, não porque queremos julgá-los, né, com relação aos pontos negativos, mas nós observamos os pontos negativos para não ocorrer conosco. Né? Porque eu associo a palavra de Deus, existe uma simetria entre cartas, entre livros. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: rogamos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente com todos eles. Então, ele dá uma orientação com relação ao que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Da mesma forma que Deus fez com a igreja, Jesus, obviamente, fez com a igreja de Éfeso. O que eles estavam
fazendo de errado. Eles estavam esquecendo do primeiro amor. Quem é o primeiro amor? É Jesus. É o nosso Senhor, onde nós realmente conhecemos quem é o Deus de amor, o Deus que demonstrou esse amor, que demonstra até hoje. Então, eles não estavam conseguindo conviver em ambiente adverso. Né? A partir do momento que eles começaram a conhecer quem é aquelas pessoas que estavam falhando, né, faltou eles, ao invés de eles só julgarem, né, eles tinham que amar essas pessoas também, de uma certa forma. Então, por isso que eu digo que faltou eles voltarem ao primeiro amor. É isso, pastor? Inclusive, nós vamos ver também no versículo 5, não, 5 não, desculpa. 4, né? No versículo... Não, antes disso, antes do 4. No 6, que fala assim, tens, contudo, né, a teu favor, mais um elogio que está sendo feito, né, que eles odiavam a obra dos nicolaítas, né. Não tem muita explicação ainda sobre os nicolaítas, mas tudo indica que eles eram um tipo de desordeiros, né. Eles estavam realmente atrapalhando o trabalho da igreja, né. Eles tinham liberdades sexuais, né, faziam libertinagem, né, os jantares que eles faziam, em termos de orgia, né. Então, essa igreja também odiava a obra desses nicolaítas, assim como ele diz, né, as quais eu também odeio. É interessante, né? Jesus falando eu odeio. Também odeio, né? Mas não é no seu, é a questão do nosso nosso palavreado, nosso vernáculo, vocabulário, né? Porque não é que realmente ele odiava, mas ele estava dizendo que ele estava repudiando, né? E é algo que a gente deve fazer também. Então, né? a igreja também repudiava e ele estava endossando aquilo que a igreja fazia. Quer dizer, a igreja tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Não tem como. O Evangelho de João, por isso que eu digo a questão da doutrina, né, que é colocada, João coloca, do conhecimento de Jesus, como nós temos que agir, né, e Apocalipse, que é realmente o fechamento. Né? Fechamento. Então, ele está dizendo realmente que nós temos que estar prontos a repudiarmos aquilo que não é obra do Senhor. Tá. Pastor, agora o pastor Silvio citou aqui o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Eu tenho uma visão sobre o primeiro amor quando nós nos convertemos. Entendi. Né? Quando nós falamos sim a Jesus Cristo, nós estamos vivendo o primeiro amor. Tá. Aquela alegria da salvação. Porque você quer viver e quer falar para todo mundo que você é salvo, a tua família, você quer espalhar esse evangelho, amor. Né? E, de repente, com o tempo que vai passando, parece que vai esfriando isso. Né? Você vai caindo numa morosidade, uma rotina, né? E essa rotina, embora você esteja trabalhando na igreja, mas vira realmente uma rotina. Né? Então, aquele primeiro amor que você tem para Jesus Cristo, e mesmo para os irmãos, né? Para aquele teu próximo, você vai esfriando. Então, praticamente que o trabalho físico que você tem na igreja toma o lugar de Jesus, toma o lugar do amor que você tem a ter com as pessoas. Quer dizer, a coisa fica mecânica sem mais vira realmente uma rotina. E foi o que aconteceu com essa igreja. Olha só. E que Jesus Cristo está chamando a atenção. Né? E, de repente, essa chamada de atenção é para nós também. A gente, às vezes, se envolve tanto num trabalho físico da igreja, né, que você vai deixando... eu vou orar depois. Ativismo, né? É ativismo. O ativismo. Aliás, o pastor Silvio gosta de falar do ativino, né? Ativino. Fiz um curso, inclusive, sobre esse ativino. O irmão ativino. Ativino. Eu tenho que tomar cuidado com esse... Porque o pastor mesmo fala que eu tenho rodinha nos pés, né? Mas eu me preocupo. Muitas vezes falta um tempo para que nós possamos ter essa espiritualidade na palavra de Deus. E eu percebo que nessa carta de Éfeso parece que havia um desequilíbrio nesse sentido de partir para os extremos, né? E esquecer o primeiro amor, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim que Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas de temor, mas de ousadia, amor e moderação. Moderação. Em João, na primeira carta, João fala isso, né?
Se nós não amamos, né, nós não somos de Deus. É verdade. Né? Pastor Edson, nós estamos, assim, é claro que o tempo é nosso inimigo, mas assim, eu ouvi dizer que a carta à igreja de Éfeso representa a própria história da igreja no tempo dos apóstolos. É isso mesmo? É uma área, pelo menos o pensamento dos dispensacionalistas. Né? Tá. Eles colocam cada igreja como se fosse uma era, que cada carta à igreja como se fosse uma era realmente da igreja. Entendi. Né? E Éfeso representa a época dos apóstolos. A igreja apostólica. Apostólica mesmo. Né? De Pedro. Não João. como a gente chama hoje algumas denominações apostólicas, mas a igreja realmente dos apóstolos que viveram e pregaram. Né? Tanto assim que o autor de Apocalipse, o escritor de Apocalipse, que o autor é Deus, humano, né? O Espírito Santo. Né? Então, o escritor humano dessa carta foi João. Né? E praticamente, pelo que eu percebo, foi o último, né? Sim. E aquele que não foi, morreu morte natural. Estava preso, inclusive. Estava preso né? na igreja de Patmos, quando escreveu. Né? E realmente, e tem que se falar alguma coisa um pouquinho da igreja, da cidade de Éfeso, né? Que era uma cidade que tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Uma cidade realmente, né? Para a época, muito grande. Uma cidade grande. Tinha um teatro para mais ou menos 24 mil pessoas. Uau! Né? Tinha a terceira biblioteca do mundo. Né? Tinha o templo de Diana. Tinha o templo de Diana. Era uma cidade realmente ímpia, né? Gentil. Né? Então, a deusa dessa cidade era Diana. Né? Aliás, o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. Das 7 maravilhas do mundo, né? É extremamente grande, né? Mas era uma cidade em que a promiscuidade vivia. Aliás, eles viviam dessa adoração. Dessa a Diana, adoração, né? Tinha vários ourives que faziam obras ali. Exatamente. E tinha um porto muito grande que tinha um acesso. As mercadorias chegavam e eles distribuíam praticamente para a região. Né? Era uma grande cidade. Não era uma grande cidade, mas infelizmente era uma cidade pagã. Então a gente pode entender o porquê desse elogio, né? Esforço, perseverança, né? O que a igreja sofria, realmente, é uma igreja que trabalhava, né? Tinha seu sofrimento, né? Mas de repente ele voltou mais pelo sentido de trabalho físico e humano dentro da igreja. Entendi. E não aquele amor que eles deveriam ter a Jesus e a seu semelhante, né? Que é o amor que nós temos que... Porque Jesus mesmo falou que nós temos que amar nosso próximo assim como ele mesmo nos amou. E pode ser que eles se afastaram disso. Quais as lições, pastor, para a igreja de hoje? Lendo essa carta, capítulo 2, de 1 a 7, né? Quais as lições que o irmão encontra para a igreja de hoje? Interessante que na vivência nossa hoje, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem da mesma forma com que aconteceu em Éfeso. Né? Muitas igrejas dando mais valor para sentido de show, né? Falando agora um pouquinho da parte musical, né? Então nós vemos aí muitas coisas acontecerem em termos de show, em termos de embelezamento da igreja, né? Querendo igrejas suntuosas, né? E na realidade esquecendo do primeiro amor. Isso nós vivemos hoje. Então, como essa carta foi escrita naquela ocasião, nós temos que trazer isto para nós hoje, né? E tomar cuidado, porque, infelizmente, essas igrejas não existem mais. As 7 igrejas As 7 igrejas já não existem mais, né? E como nós vemos, talvez antecipando um pouquinho, mas o versículo final, 7, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, nós estamos sendo chamados a atenção de ter ouvido e ouvir aquilo que está nesta carta, né? Para tomarmos cuidado de não darmos muito valor às coisas mais materiais da igreja. Porque eu quero uma igreja grande, que cabe 5.000 pessoas, né? Será que é isto mesmo que a gente tem que ter? Né? Ou o valor que nós temos que dar não é tanto
as quatro paredes, mas sim as pessoas que estão envolvidas com aquilo. Que quantas pessoas estão dentro de uma igreja de 5.000 pessoas passando necessidade e não estão sendo atendidas, né? Não é só questão de necessidade área material, social, né? E sim a necessidade espiritual. Que é primordial. Que é primordial. E ele vai falar também, né, que ouça o que o Espírito diz, e ao vencedor eu vou dar da alimentação da árvore da vida, né, que se encontra no paraíso de Deus. Né? Quer dizer, na eternidade nós vamos ter um alimento que... A árvore da vida de Gênesis, nós vamos encontrar... Não vem agora em Apocalipse. Meu né? Deus. Então, agora é interessante, pastor, porque Jesus se apresenta, então, essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita, então é Jesus que está falando. Jesus Cristo. Mas no último versículo ele diz que ouça o que o Espírito, quer dizer, então a terceira pessoa da Trindade... Da Trindade está aí também. Olha né? só. A Bíblia não diz sobre Trindade, mas ela dá todos os pontos, nós entendemos que temos um Deus triuno. A doutrina da né? Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Amém. Então nós temos, desde o começo da Bíblia, o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Né? E aqui no final também está dizendo que o Espírito de Deus, que o Espírito fala às igrejas. Né? E ele dá aqui alguma coisa bem contundente, que ele diz que se não, ele dá o conselho, né, para atender. Se não for atendido, ele vai tirar. A igreja, consequentemente, o pastor também vai estar fora. Puxa vida. Olha a responsabilidade. Que responsabilidade, né, pastor Silvio? Muita responsabilidade, inclusive com relação ao ministério pastoral, não no sentido, mas de pregar o evangelho também, né? Nós não temos que ser... A palavra hipócrita, né, que vem do grego, quer dizer um bom ator, representar. Nós temos que viver. Esse é o nosso intuito de aprendermos a palavra de Deus para que possamos não só ensinar, mas viver a palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, pastor. É verdade, é verdade. Pastor Edson, uma mensagem para o nosso querido ouvinte, nosso querido telespectador, a respeito dessa carta a Éfeso. O que eu posso falar é que nós temos que ter uma atenção, né? Uma atenção, uma submissão, uma humildade, e nós estamos realmente pregamos o verdadeiro evangelho, pastor. Porque muitas vezes nós queremos dar um show e nesse show Deus não está presente. Verdade. Né? Então nós temos que ser humildes realmente e pregar realmente a palavra verdadeira, né? Jesus Cristo, e manter o primeiro amor. E manter esse primeiro amor, né? Isto está bem claro aqui, para que nós não venhamos a cair num julgamento que vai ser prejudicial para nós. É verdade, né? é verdade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você esteja disposto a amar o teu próximo, assim como Jesus Cristo nos amou. Amém. Pastor Silvio, uma mensagem aí para o nosso querido ouvinte, telespectador, a respeito dessa carta à igreja em Éfeso. Eu percebo, pastor, que nós não podemos viver o primeiro amor se nós não amarmos o nosso próximo. Então, eu penso que isso faz com que nós possamos viver, ter o discernimento da palavra e viver a palavra de Deus, e com certeza estamos vivendo o amor de Jesus Cristo, que é o nosso primeiro e único amor. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você que nos acompanha. Esteja atento à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, porque é pelo Espírito de Deus que nós temos discernimento. O Espírito Santo é a representação de Deus hoje para conosco. Então, esteja atento e busque essa direção de Deus, e pode ter certeza, você está vivendo o primeiro e o único amor, que é Jesus Cristo. E uma palavra para a igreja de hoje, pastor, uma mensagem bem objetiva. Fidelidade. Seja fiel. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Uma mensagem para todas as igrejas. Todas as igrejas. Isso fidelidade. Fidelidade. Deus é fiel, né? Fiel para Ele mesmo, para nos abençoar. Mas nós temos que expressar a nossa fidelidade amando a palavra de Deus, em primeiro lugar, e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas eu vou mais além, como Jesus Cristo mesmo nos amou. Amém. Nos ama. Nos ama. O amor sacrificial. Sacrificial. Amém. Então tá bom. Muito bem. Então chegamos ao final do nosso bate-papo a respeito, né, das cartas
Mas essa é a primeira Essa é a carta. primeira Essa é a carta, primeira tem carta ainda. Nós temos 6 cartas. Tem mais 6 agora. Mais Seis, 6 cartas para nós conversarmos. Exatamente. Quer dizer, tem muita coisa boa ainda para nós aprendermos. É um bate-papo aqui, não é uma entrevista, né? É um bate-papo aqui. Você percebeu que tem muita coisa, né? É muito superficial, mas é muito séria. É bem introdutório, né? Mas Bem introdutório. Mas é bem sério. E um bom Isso. aprendizado da palavra de Deus, um bom aprendizado para que possamos viver como hoje o primeiro amor. O primeiro amor, né? Eu senti que foi o tema bem central, o primeiro amor. Exatamente. Né? Começamos bem. Voltar ao primeiro amor, né? Começamos bem, aprendendo sobre o primeiro amor. Temos que voltar, né? Essa Temos que alegria voltar. da salvação. Exatamente. Né? Não cairmos no ativismo, não cairmos na religiosidade. Mas É a prática, né, pastor? O evangelho é prática. Não adianta falar em teoria. Evangelho é vivência, é prática. É verdade. Muito bem, eu quero agradecer a você o carinho da sua audiência. Deus te abençoe ricamente. Espero que você esteja sendo abençoado com os nossos bate-papos aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós, né? Através do nosso site ou através da Vox TV Oficial. Mande a sua pergunta, né? Sua sugestão também, serão todos bem-vindos, ok? Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Até mais. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP Casa da Construção.